Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los em mais uma teleconferência da Iguatemi relativa agora ao primeiro trimestre de 2020. Hoje a gente está inaugurando aí uma nova forma de fazer a conferência, né? Já que estamos todos aí, de certa forma, impactados por essa crise e em casa. Eu espero que vocês me escutem bem. Enfim, é um prazer ter essa oportunidade de novo. A gente é um ano extremamente atípico, né? Algo inimaginável se a gente voltar alguns meses atrás. A gente iniciou o ano muito confiante, o ano de 2020, com janeiro e fevereiro muito bons, com crescimentos importantes dos nossos negócios, mas como todo mundo acompanhou ao longo do início do ano, né, a epidemia que virou uma pandemia afetou o Brasil e nos afetou a partir de março. E a gente vai passar aí um pouco dessa apresentação mostrando os impactos que essa pandemia teve nos negócios da Iguatemi e no setor de um modo geral. Mas desde o início a gente tentou mostrar e ser bastante responsável, criativo e transparente nos impactos que essa pandemia estava tendo nos negócios de shopping center e também em especial na Iguatemi. A gente procurou usar, eu acho que dentro da nossa contabilidade, a forma mais transparente, mais conservadora, mostrando os impactos reais de tudo aquilo que estava acontecendo, para que a gente, e eu acredito nisso, quando passar dessa crise, esses efeitos fiquem para trás e não sejam mostrados nos negócios recorrentemente. Mesmo extremamente impactados pela pandemia, e tendo os nossos negócios fechados, é importante lembrar que acho que em determinado momento, no final de março, 600 shoppings, quase a totalidade dos grandes shoppings no Brasil estavam fechados. Isso não era diferente com a gente. Mesmo assim, acho que a Iguatemi teve uma preocupação muito grande de agir não só para cuidar do seu negócio, cuidar das suas pessoas, mas também em prol da sociedade. E eu passo aqui no slide 4 a falar um pouco das iniciativas que nós realizamos, né, para, de alguma forma, contribuir com essa crise. Todas elas relacionadas, de certa forma, também ao nosso negócio. E a primeira delas foi uma parceria que a gente fez com a União São Paulo, uma frente
de várias entidades que se constituíram aqui em São Paulo para ajudar as pessoas que estavam mais impactadas com a crise da pandemia. E a gente aproveitou e usou um instrumento nosso novo, que foi o Iguatemi 365, uma ferramenta do nosso marketplace que a gente criou, e pôde fazer a doação de cestas básicas, né, com uma expressiva doação de cestas, né, tanto em números quanto em valor, para essa entidade, fazendo com que as pessoas também conhecessem e utilizassem o nosso marketplace. E muitas delas acabaram se tornando clientes, então também foi uma iniciativa interessante de poder ajudar e, mesmo assim, fortalecer o nosso negócio. A gente teve, no slide 5 também, outras iniciativas relacionadas ao combate ao Covid-19, que foram principalmente a aquisição de 40 mil testes e doação desses testes para 12 cidades onde a gente está presente. Iniciativa essa que eu vou falar um pouco mais à frente foi muito bem olhada e aceita pelos municípios. A gente também fez uma doação importante de itens de higiene, cestas básicas, junto com a Cruz Vermelha e a Ambev, uma arrecadação e distribuição desses produtos, além de doações de EPIs, cestas básicas, como eu falei, e produtos de higiene, e campanhas também com recursos e doações de 100 mil máscaras, principalmente para pessoas carentes, porque quando principalmente se definiu que o uso de máscaras era uma das formas mais eficazes aí de você combater, diminuir a propagação da doença. Criamos também uma campanhas internas com os nossos colaboradores. E todas essas campanhas, eu acho que elas tiveram bastante reconhecimento. Nós tivemos uma participação importante no Jornal Nacional, onde a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre as nossas iniciativas junto com outras grandes companhias brasileiras. Isso foi um motivo de grande reconhecimento por parte dos nossos clientes. Tivemos várias menções nas nossas redes sociais e tal, agradecendo, porque todos sabem que o negócio está bastante afetado, mas mesmo assim a gente contribuiu aí com valores expressivos, além também de ter aqui no slide 6, agora nesse momento, participado de uma campanha extremamente importante de testagem das pessoas, que é o movimento #2 em 2, em que é uma parceria com o RAP e com outras companhias, onde você faz a aquisição do teste e esse teste também, um outro teste é doado para quem não tem capacidade de pagar por esse teste, ampliando a testagem e a verificação das pessoas que estão, enfim, já têm a doença ou estão com a doença, enfim, ajudando muito aí na contabilização da doença como um todo e monitoramento dessa doença no país. No slide 7, a gente teve outras iniciativas relacionadas ao Covid, que foi muito mais em relação aos nossos colaboradores. A gente tem, desde o início, se preocupou muito em colocar as pessoas todas protegidas em casa. Então, conseguimos 95% dos nossos colaboradores em isolamento, em home office. Foi acho que uma iniciativa extremamente bem sucedida, que gera também, acho que, ganhos para o futuro e aprendizados para a companhia como um todo. Tivemos aí que ter construção de plantões de dúvidas para as pessoas, enfim, de ter preocupação também de acompanhar o desempenho das pessoas nas suas casas. Participamos do movimento Não Demita, fizemos esforços muito grandes na redução de várias das nossas despesas para que a gente pudesse manter os nossos quadros. Utilizamos aí da MP 936, acho que foi a primeira companhia do setor a se utilizar dessa medida como forma de preservação dos nossos quadros como um todo, e tivemos reduções importantes em outras linhas. E também fornecendo testagem gratuita para os nossos funcionários e tal, numa parceria com o Fleury, que estamos fazendo de tempos em tempos e monitorando as pessoas que têm algum impacto nos nossos funcionários e ajudando as famílias afetadas com, enfim, telemedicina e outros recursos. Na página 8, a gente fala das iniciativas que foram relacionadas à nossa comunidade de lojistas. Acho que a Iguatemi, mais uma vez, foi protagonista, saiu na frente aí, dando o tom de como deveriam ser as políticas praticadas nesse momento. A gente, enfim, fez adiamento da cobrança do aluguel de março de aproximadamente todos os nossos lojistas, nos 16 empreendimentos,
cobrando só metade desse aluguel a partir de outubro de 2020 em 5 parcelas. Essa foi uma política que a gente, inclusive, um trabalho muito forte com os nossos lojistas, tivemos cuidado de estar em contato com vários deles desde o começo, negociando e trabalhando, e acho que essa política acabou dando o tom do primeiro mês para a indústria como um todo, e praticamente as políticas que a gente adotou estão são aplicadas por toda a indústria. Então, basicamente, os resultados que a gente apresenta é o que está afetando também a indústria como um todo. A gente, na parte de fundo de promoção, optou por fazer reduções de 60% a 100%. Alguns shoppings, como vocês devem ter acompanhado, alguns de vocês, a gente tem um desempenho muito forte na parte de digital das nossas redes. A gente construiu praticamente uma programação que vai ficar depois dessa crise. Aprendemos muito e estamos tendo muito sucesso, inclusive com a combinação com o Iguatemi 365. Então, várias dessas, utilizamos muito desse recurso para ajudar também a venda dos nossos lojistas, não só através de drive-thru, mas também através do 365, combinado com essas ações de marketing que foram extremamente importantes. E na parte de condomínio, a gente deu uma redução de 10% em março. Foi a empresa que menos concedeu nesse momento, porque a gente tinha ainda boa parte do shopping em operação, e também nos meses sequentes a gente, depois de ter feito várias negociações nas principais linhas de despesa, como energia, enfim, pessoal, com as medidas de MP 936 e outras, reduções importantes na área de manutenção, a gente acabou conseguindo fazer reduções maiores, de 40% a 50%, para o mês de abril. A gente também, enfim, como eu mencionei, tem um desconto de 50% no aluguel de março, que é aquele que eu mencionei no início, que vai ser cobrado a partir de outubro em 5 parcelas. E no mês de abril a gente deu 100% de desconto, que vai cobrado obviamente em maio. E isso tem sido uma política, assim, praticamente que a indústria inteira tem adotado para ajudar os nossos lojistas, ajudar com capital de giro os lojistas a passar nesse momento delicado. Como eu mencionei, a gente teve que ser bastante criativo também. Eu nunca tinha visto nada parecido, uma indústria completamente fechada, assim como outras, que são indústrias que obviamente têm como pressuposto a atração de pessoas em largos volumes, que é o nosso negócio. Então, a gente teve que construir rapidamente novas formas. Foi muito feliz a nosso timing de ter lançado no final de outubro do ano passado o Iguatemi 365, que eu vou falar mais à frente, tem sido um enorme sucesso e uma grande válvula de negócios futuros da companhia, e que vai, com certeza, projetar a gente para outros mercados que a gente não está, já com resultados muito importantes nesse mercado do Estado de São Paulo. Mas, dentro dessas iniciativas e inovações, a gente construiu as operações de drive-thru, que foram as primeiras operações relevantes, assim, que já foram implementadas a partir do final de abril, para que os lojistas pudessem, através do mecanismo explicado aqui nesse slide, as lojas se cadastram, fornecem os seus WhatsApps, os clientes entram nos nossos sites, pegam o WhatsApp, ligam para as lojas, verificam os itens necessários ou que desejam com os lojistas e adquirem, combinam que produtos querem, negociam e pagam no final aí no drive-thru, que geralmente está numa área de estacionamento do shopping. Então isso também deu bastante agilidade. Várias lojas aderiram, a maior parte dos shoppings, mais de quase metade dessas lojas tem uma aderência a esse programa e vem crescendo. Eu acho que isso é um ponto também importante que deve permanecer ainda com a reabertura. A gente já tem alguma experiência, vou mencionar mais à frente, de reabertura, onde essas operações continuam. Você tem os grupos de risco, pessoas que eventualmente ainda não podem circular livremente ou têm receio de circular livremente e podem se utilizar desse serviço independente do shopping estar aberto, combinando essas duas vendas. A gente também teve, no slide 10, as iniciativas relacionadas à parceria com o iFood.
né? Obviamente, como foi bastante falado, os deliveries de alimentos também foram coisas que cresceram. A gente teve crescimento da ordem de 30% de pedidos e mais de 43% no ticket médio dos pedidos. Então, também foi uma feliz, como vocês sabem, a gente lançou essa parceria com a iFood inédita, né? Nós fomos a primeira rede a fazer com eles são líderes nesse setor e obviamente, já estão em 9 shoppings nossos e com programações para outros, assim que as coisas começarem a se normalizar. E eu acho que tem crescimentos importantes também que virão dessas atividades, não só pela volta das atividades, mas também pela utilização desses mecanais combinados com as nossas operações. Em relação à promoção de campanhas do 365, né, eu falei, eu acho que foi essa crise traz vários desafios, mas também trouxe também uma enorme oportunidade para um canal que nós tínhamos lançado só 6 meses atrás, né, o Iguatemi 365 foi lançado no final de outubro e já tem um desempenho, a nosso ver, muito interessante e que cresceu bastante nesse período, né? Tivemos aí um aumento de quase 100% de visitas, quase 200% no aumento da conversão de vendas, uma base de clientes que quintuplicou aí nessas últimas semanas, um GMV que é enfim, a venda aí do coisa 20 vezes maior do que a média antes da pandemia, né? E continua crescendo. A gente tem incorporado e tem tido bastante demanda por marcas. Eu acho que o Iguatemi 365 se tornou o grande site diferenciado aí de como são os nossos shoppings de moda e outros segmentos, com certeza, e ele, enfim, já caiu na boca aí dos nossos lojistas. A gente percebe pela adesão, pelo interesse de diversas marcas, inclusive marcas internacionais que já estão aí muito próximas de fechar conosco, e além de marcas brasileiras que estão e não estão nos nossos shoppings. Então, a gente tem uma dinâmica muito forte aí, e é por isso que eu acho que quem acompanha tem visto a quantidade de novidades e marcas que têm ingressado quase que diariamente no 365, totalizando aí mais de quase 250 marcas hoje presentes, de diversos segmentos, e já atingimos 11 mil itens em 6 meses, né, com uma variedade importante que começa a criar o efeito rede e melhorar o desempenho do site como um todo. Então, é uma expectativa muito importante. E agora a gente entra na fase 2, que aí no mês de junho a gente já vai para 5 novas capitais, com itens muito interessantes. Então a gente está muito animado pelo desempenho que já tem só no estado de São Paulo, né, já batendo aí alguns milhões de vendas e podendo passar ainda para mais um resultado ainda melhor, chegando a outros mercados que a gente não está presente, que a gente tem demanda, que a gente já recebe algumas solicitações, e com certeza, à medida que a gente puder atender esses locais, a gente vai ter ainda, acredito, um desempenho ainda melhor. Em relação aos reaberturas dos shoppings, no slide 12, né, a gente trabalhou muito fortemente junto a governos, aos estados, aos municípios, para entender as preocupações do público, as previsões das prefeituras. Fizemos um esforço muito grande para ajudar a construção de metodologias que permitissem uma reabertura controlada, e esses protocolos foram construídos a várias mãos e estão aí representados. Basicamente, vão ver que aqueles que, enfim, já estão operando, como foi o caso do Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles basicamente vão dar o tom também, com, obviamente, o horário de funcionamento reduzido, geralmente tem sido meio-dia às 8, uma limitação de fluxo da ordem da metade do fluxo permitido, uma forte implantação de triagens e construção de uma segurança visual e de percepção muito grande para os nossos visitantes, com medição de temperatura, com álcool gel, com obrigatoriedade de uso de máscara, serviços que temporariamente continuaram fechados, né, como os valets, a preocupação com o ajuste das praças de alimentação, com redução de coisas, em alguns lugares ainda fechados, só funcionando como takeaway, como vai ser, vou mencionar o caso de Brasília, a abertura hoje, né? Estamos ainda abrindo o nosso 5º empreendimento. Enfim, vários itens de segurança e cuidados que fazem com que as pessoas voltem. A gente já tem tido aí da ordem de 40% a 50% de retorno de fluxo,
né? Então, tanto durante o final de semana como a semana, as pessoas estão voltando, fazem óbvio que o passeio é menor nesse momento, é muito mais uma compra focada, as conversões, embora o fluxo seja menor, a conversão tem sido bem alta, as pessoas têm ido com o desejo já de fazer seu consumo, isso ajuda, porque, enfim, acaba tendo uma produtividade boa daquelas pessoas que estão circulando e conforme as pessoas se sintam mais seguras e o tempo e a contaminação não cresça e se mantenha baixa, eu acho que a gente vai ter uma evolução dessas curvas ajudando no desempenho geral do shopping. Entrando agora na página 14, falando dos destaques dos resultados do trimestre, né? Então, a gente teve vendas totais que atingiram 2,6 bilhões de reais, uma queda aí de menos 16 em relação ao primeiro TRI de 19. A gente excluindo os ativos vendidos ao longo de 19, você sabe que vendemos 2 ativos que foram Caxias do Sul e Iguatemi Florianópolis. A gente teve uma queda no trimestre só da ordem de 9,6. As vendas das mesmas lojas caíram 12,9 e as vendas das mesmas áreas caíram 9,6. Obviamente, todas elas muito afetadas pelos resultados aí da última quinzena de março. Como eu falei, a gente vinha com um crescimento muito importante, importantes aí nos primeiros meses, janeiro e fevereiro, e obviamente depois aí na metade de março em diante, você já tem o efeito da pandemia e que acaba distorcendo aí bastante os resultados como um todo. Então, os aluguéis das lojas também declinaram 26,5%, os aluguéis das mesmas áreas também com um declínio de 27,1% no trimestre. A receita líquida atingiu 156 milhões, 9,4% abaixo do primeiro TRI de 19. O EBITDA ficou em 102,9 milhões, uma queda de 20,5% contra o mesmo período de 19, com a margem aí afetada aí pela pandemia da ordem de 65,6%. O lucro líquido, então, foi bastante afetado e a Cristina vai mencionar alguns critérios que a gente adotou com 12,6, dando um resultado de 12,5 milhões, uma queda de 77% no trimestre versus o TRI do ano passado, e o FFO aí com 49,5 milhões, também com uma queda de 42,9%. A alavancagem ficou no primeiro TRI 2,47 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, 0,43 aí em relação ao TRI, menos 0,14 em relação ao TRI de 19. Outros eventos importantes aí foram a conclusão da aquisição de participações minoritárias no Praia de Belas e no Shopping Esplanada. Como a gente mencionou, a gente acabou saindo de 2 ativos que não eram dentro da nossa base estratégica e reforçou a participação em 2 ativos que estão dentro da nossa lógica de construção, não só desses projetos de uso misto. Vale lembrar que tanto Praia de Belas, que já é um projeto de uso misto, e o Shopping Esplanada tem muito potencial, não só de crescimento de varejo, mas também de vários usos entre residenciais, comerciais, multifamily e hotéis. A gente também teve a participação minoritária na Maior Participações, que é detentora do Iguatemi Porto Alegre, um pedaço do Iguatemi Porto Alegre, suspensão das atividades do shopping, dos shoppings nossos no final de março. Como eu mencionei, que distorcem bem os resultados, né? Afetados pela pandemia, com fechamentos dos shoppings, nossos resultados ficam difíceis de serem lidos aí de um modo geral. Espero que agora, com essa retomada, a partir aí de final de maio, alguns empreendimentos e outros agora em junho, que a expectativa é grande, a gente vai voltando à normalidade. E a captação, a gente teve o cancelamento do guidance em função disso, a gente teve a captação também de um crédito imobiliário para reforçar nossos caixas e tal, junto ao Itaú de 260 milhões, com prazo longo de 12 anos, um TR mais 5, um pouquinho antes de tudo isso, e captação de 100 milhões junto ao Banco Santander com prazo de 18 meses e uma taxa ainda de CDI mais 1,7. Como evento subsequente, a gente teve a postergação da nossa GO, que vamos realizar agora no final de junho, e a reabertura, e aí as boas notícias de que, como eu falei, do trabalho que a gente vem fazendo junto a vários governos e municípios, a gente já teve a possibilidade de reabertura do Outlet de Santa Catarina, que 24 de abril, você imagina que já mais de um mês funcionando. Isso é uma boa notícia, com os índices ainda, os índices bons sem maiores problemas no estado. Isso ajudou também na abertura dos demais. A gente teve na sequência a abertura do Novo Hamburgo também desde 15 de maio, aí já tem
praticamente mais de 10 dias, né, também com bom desempenho. Temos aí, apesar do, como eu falei, esse tem sido um enorme e boa surpresa, que mesmo com fluxo da ordem de 50%, as quedas de vendas têm sido muito menores, da ordem de 20%, 30%. Iguatemi Porto Alegre e o Praia de Belas agora no 22 de maio e o Iguatemi Brasília abrindo hoje a partir de 1h da tarde, né, e a expectativa do anúncio aqui em São Paulo da flexibilização regional e com a possibilidade de abertura de algumas regiões que eles chamam regiões de saúde, não são regiões administrativas, onde a gente tenha shoppings inseridos e dando autonomia para que os prefeitos possam definir quais critérios de abertura e como abrir. Então, a gente está na expectativa que possamos ter alguns empreendimentos dentro dessas regiões aí e podemos abrir em breve. A gente também teve a aprovação no Conselho da emissão de 300 milhões de debêntures com taxa de CDI mais 3% ao ano, em um prazo de 3 anos. E com isso eu passo... aqui ainda tem uns projetos em andamento, que é a Torre do Galeria, que tem algumas fotos aqui das obras já iniciadas. A gente está na parte de fundações e é um projeto aí para o final de 21. Continua sendo tocado, a construção civil em São Paulo ainda está permitida, então a obra andou. E com isso eu passo aí a palavra para a Cristina para dar sequência aos resultados da companhia nesse primeiro TRI. Agradeço a todos. Obrigado. Bom dia a todos, obrigada pela participação aqui no nosso call. Então, já pulando aqui para o nosso slide de indicadores operacionais, a gente vê primeiro a queda da ABL no TRI. Isso aqui é referente já à venda dos 2 ativos, né? A gente teve a compra das participações, mas a venda dos ativos de Caxias e Florianópolis, tá certo? Então, a gente tem aqui também a nossa ABL de total de shoppings também caindo. Quando a gente olha aqui o número de shoppings, então, saindo de 18 para 16 shoppings. As vendas totais, como o Carlos já havia mencionado, caem 16%, chegando a 2,6 bilhões de reais. Tirando os shoppings que foram vendidos, seria uma queda de 9,6%. Nosso Same Store Sales, como o Carlos também já falou, ficou em 12,9% e Same Area Sales em 9,6% de queda. E os nossos aluguéis nas mesmas lojas, caindo 26,5%, e no nosso Same Area Sales caindo 27,1%, e eu vou explicar um pouco melhor esse número quando a gente chegar no nosso P&L um pouco mais para frente. Custo de ocupação ficou em 11,5% para o trimestre, e a taxa de ocupação já com uma leve subida aí, função dos contratos novos que a gente tanto conversou nos últimos trimestres, e uma inadimplência líquida de 3,7% para o trimestre também. Acho que na próxima página, a gente excepcionalmente decidiu publicar aqui o que foi o resultado dos números operacionais até o final de fevereiro. E como disse o Carlos, a gente realmente estava em meses que já estavam demonstrando um forte crescimento em relação aos anos anteriores, crescimento que a gente não via há algum tempo já. Então, a gente olha aqui vendas totais crescendo 4%, seria 8%, acima de 8% se a gente estivesse ajustando aqui para os ativos vendidos. Same Store Sales de 4,3%, Same Area Sales, que sempre é o nosso número mais importante, em 7,8%, e os aluguéis batendo a marca aí de Same Store Rent 8,5% e Same Area Rent quase 9%, são números bastante expressivos, né? Mas enfim, a gente já falou do número do trimestre. Olhando a demonstração de resultado, e aqui eu acho que vale a pena falar um pouco aqui, a nossa receita bruta fechando 204 milhões de reais, que é um acréscimo aí de 4% sobre o primeiro TRI de 19, e a linha de imposto de desconto, obviamente, tem então a nossa provisão aí para o mês de março. Então, só relembrando aqui, eu acho que a gente destacou bastante no release, a gente fez uma provisão sobre os aluguéis de março de 75%, apesar de ter concedido 50% de descontos para os lojistas que foram adimplentes nos seus boletos no mês de, pagando março no mês de abril, tá? Então, a gente foi bastante conservador nessa provisão do aluguel.
ele será cobrado a partir de outubro, então ele está no faturamento e ele está no desconto aqui. E na medida em que a gente receber esse aluguel nas parcelas de outubro e a provisão se demonstrar realmente acima da necessidade, a gente reverte lá na hora que a gente estiver recebendo caixa um pouco mais para frente, tá? Então aqui, acho que esse número da provisão está incluída no nosso cálculo de Same Store Rent e Same Area Rent, e por isso a queda talvez até um pouco maior do que seria o desconto que foi efetivamente dado em boleto para os lojistas. Falando um pouco de custos e despesas, depois a gente vai detalhar um pouco mais aqui depois, a gente teve um acréscimo aí de 5,6%, ficando em 51 milhões de reais. Outras receitas e despesas em menos 2 milhões de reais, uma queda. E o EBITDA, então, fechando em quase 103 milhões de reais, que é uma queda de 20,5%, e uma margem EBITDA de 65,6%. Depreciação e amortização, um pouco maior, aqui em 37 milhões de reais. E receitas e despesas financeiras em 25, uma queda aí de 9,6, e imposto de renda e contribuição social aqui de 28 milhões. Aqui acho que também vale um destaque, a gente decidiu baixar um pedaço do nosso imposto diferido, então a diferença aqui nessa linha, basicamente, é também ser um pouco mais conservador nessa projeção que justifica o nosso imposto diferido no balanço. Isso em maneira nenhuma afeta se as nossas projeções forem mais conservadoras também no futuro, se demonstrar que a gente tem utilização para esse imposto diferido, ele volta a ser um ativo no nosso balanço e teria também uma reversão nessa linha aqui importante, tá? Então aqui também foi uma dose de conservadorismo nossa, dada a situação, e se no futuro se provar que a gente foi um pouco mais conservador além do que a realidade pode demonstrar, isso é um valor que também volta para o nosso P&L no futuro. Passando aqui para a próxima página de receita bruta e aluguel, a gente vê aqui então, o nosso crescimento de receita bruta 4%, né, o aluguel crescendo 9,4%, aqui lembrando que aqui é o aluguel, né, bruto, né, sem contar os descontos, taxa de administração caindo um pouco em 4,6%, estacionamento já sentindo o efeito aí do menor fluxo e do fechamento no final de março, caindo 11,2%, e outros em queda 5,9%. Quando a gente vê o breakdown aqui do que é o aluguel mínimo crescendo 11,4%, o overage aqui claramente caindo 42%, e locação temporária ainda com um valor muito expressivo aqui de 22,4%. Quando a gente olha custo e despesas, na próxima página, a gente vê aqui o crescimento de 5,6%, a gente vê o custo crescendo quase 4% e despesas crescendo 9,6%. Olhando a primeira parte da direita, custos, embaixo, a gente vê que realmente foi bastante equilibrado, a gente vê pessoal praticamente flat, né? E terceiros aí crescendo um pouco mais, mas fundo de promoção aqui, a nossa contribuição para fundo de promoção caindo, na realidade, nesse trimestre aqui em 3%, estacionamento 1% e outros aqui 5,5%, mas também um crescimento bastante tranquilo aqui nos custos. Nas despesas, acho que aqui a gente tem uma redução de pessoal em 25,4%, e a remuneração das ações crescendo 53%, lembrando que a gente tem remuneração em ações que são programas, grants, que acontecem todo ano. O primeiro grant que a gente deu no novo programa, no nosso incentivo de longo prazo, aconteceu em 2018. Ele tem um vesting de 3 anos. E aqui a gente tem já o acúmulo do programa de 18 e o novo programa de 19, então a gente já tem aqui 2 programas acumulados, e a gente teria o de 20, que também quando a gente tiver o 20 em pleno vapor aqui, a gente chegará ao número, vamos dizer, entre aspas, estável em termos de remuneração de ações. Então esse crescimento aqui tem a ver com esses 2 programas que se somam, e por isso o aumento aqui de 53%. Na linha de terceiros, a gente cresce 160%, e aqui, basicamente, a diferença é referente à consultoria. A gente tem um trabalho que a gente contratou com a Bain & Company para fazer um trabalho de eficiência operacional na holding, e esse trabalho está 100% contabilizado nesse TRI. Ele ainda tem algumas semanas para ser concluído de fato,
mas o pagamento, na realidade, o aprovisionamento dele está inteiro nesse TRI, e a gente não terá mais esse valor para os próximos trimestres, tá? Passando para a nossa página de endividamento, como o Carlos falou aqui, bem, primeiro a gente fechou a dívida total em 2,5 bilhões de reais e um caixa de quase 1 bi, deixando a nossa dívida líquida em 1,5. Nosso EBIT de 12 meses aqui fechando em 609. Então, o aumento da dívida líquida e a diminuição do 12 meses de EBITDA faz com que a nossa dívida líquida sobre EBITDA aqui aumente um pouco para 2,47, aí no número confortável, mas um aumento em relação ao final do ano passado, né? Lembrando que também a gente teve o pagamento das aquisições acontecendo também no primeiro trimestre, então esse foi também um pedaço da utilização do caixa. Custo da dívida fica em 118% do CDI e nosso prazo da dívida também quase em 4 anos. Olhando para a próxima página, acho que aqui também não muda muito dos últimos trimestres, a gente tem uma dívida que é basicamente em CDI, a gente tem mais de 80% da nossa dívida em CDI, um pedaço em TR e aí um pequeno pedaço aqui que ainda está em PCA, mas que também é bastante pequeno. E aí as modalidades diferentes. E embaixo a curva do nosso custo da dívida, obviamente com a queda da Selic, a gente está sentindo o reflexo aqui no custo da dívida nominal. Tá? Eu acho que aqui, só para... nosso último slide normalmente é o nosso guidance. Como vocês todos sabem, a gente suspendeu o nosso guidance logo no começo da quarentena. Eu acho que, obviamente, os números ficaram um pouco agora não tão previsíveis e com um pouco mais de dificuldade de chegar naquele número que a gente tinha colocado como nossa meta. Enfim, mas, como falou o Carlos, a gente está tentando dar total transparência das nossas medidas para que todo mundo consiga acompanhar de maneira fácil, ou mais fácil, porque nada é muito fácil nesse momento, eu acho, o resultado da companhia. Tá bom? E aqui eu encerro minha participação e a gente está aberto a perguntas e respostas. Obrigada. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila digitando a tecla quadrado. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Victor Tapia, do Bradesco BBI. Por favor, Victor, pode prosseguir. Critério mais conservador na questão da provisão. E aí queria entender como é que está a cabeça para a adoção desse critério agora para os próximos trimestres, né? A gente deve continuar vendo esse mesmo conservadorismo nos próximos trimestres, e aí assim, ou essa provisão um pouco maior que vocês fizeram pode até servir como um offset, né? Vocês provisionarem menos nos próximos trimestres, né? Então, o primeiro ponto é sobre a provisão. E o segundo ponto, sobre o Iguatemi 365, vocês até comentaram que 100 novos lojistas, né, foram adicionados aí na plataforma, né? Eu queria entender um pouco melhor também como é que está, enfim, a fila agora, né, o backlog ainda, o que tem que tem aquele tempo todo para, enfim, para o lojista entrar, né, para vocês fazerem a curadoria e tudo, não é um processo simples. Então, entender como é que está essa fila e se pudessem dar um pouquinho mais de detalhe também do rollout, né, que vocês até chegaram a comentar alguma coisa no call, né, para fora de São Paulo principalmente. E nesse ponto ainda também, sobre novos lojistas, nos shoppings físicos, né? Como é que foi a assinatura de contratos para novos lojistas, principalmente nas 2 últimas semanas de março, né? E nos meses de abril e até agora aqui de maio, que a gente tem que os shoppings estavam fechados. Então, como é que foi a adesão de novos lojistas nesse período? Obrigado. Oi, Victor. Você quer começar? Eu faço a Beleza, eu passo a primeira. Então, falando um pouco do nosso provisão, eu acho que aqui a gente decidiu ser mais conservador realmente nesse P&L,
até por não saber exatamente como vai ser a retomada. Acho que a gente está bastante feliz agora que a gente está com 5, quer dizer, quase um terço do nosso portfólio aberto, tudo bem que um horário reduzido e tal, mas, enfim, a gente não sabe, a gente agora vai começar a medir um pouco o que vai ser a realidade dessa retomada, para entender se a gente realmente está sendo conservador ou não, mas a nossa postura sempre foi de ser mais conservador. E eu acho que esse trimestre não foi diferente do que a gente sempre demonstrou ser, tá? Eu acho que aqui, em relação ao segundo TRI, eu acho que a gente, em termos dos descontos que foram concedidos, né, principalmente de aluguel, a gente isentou o aluguel de abril e de maio de lojistas que também tiveram seus boletos pagos pontualmente. Então, aqui eu acho que, na realidade, é diferente do aluguel de março, que a gente suspendeu para pagamento a partir de outubro, tá? Aqui a gente, de fato, isentou o aluguel. A gente cobrou, sim, um valor de condomínio e de fundo de promoção de Sucalos na abertura, né? A gente cobrou de 40% a 50% de condomínio, e a gente também, dependendo aliás, ao contrário, a gente deu um desconto de 40% a 50% e a gente deu um desconto no fundo de promoção de 60% a 100% dependendo do shopping, tá? Então, para esse pagamento pontual, a gente isentou o aluguel porque o shopping ficou fechado e a gente decidiu também fazer, uma isenção, ela é uma coisa que a gente decide, né, não é uma obrigação, é uma coisa que a gente decidiu fazer. E, portanto, assim, contabilizar a isenção é zero, então não tem muito o que provisionar nesse momento, tudo bem? Então, acho que vai ser um pouquinho diferente o segundo TRI do que foi o primeiro TRI nessa linha, talvez, de provisão de desconto, tá? O que eu acho que vai acontecer, assim, se essa provisão realmente se mostrar mais conservadora do que a realidade, a gente vai saber isso no quarto trimestre, tá? Então, aí a gente, em vendo o que acontece no quarto trimestre, se realmente ela for mais conservadora do que a realidade se demonstrar, a gente começa a fazer a reversão lá na frente, tá bom? Bom, em relação aí ao 365, o Iguatemi 365, como você mencionou, a gente sim tem várias marcas ainda em final de negociação ou negociadas em processo de integração. O nosso negócio é muito, como no Iguatemi, uma questão de curadoria, então a gente está muito atrás de marcas que sejam relevantes, importantes e que tenham bons desempenhos. Então, viu aí durante a crise entrar Birkenstock, Baccarat, Mistral, enfim, diversas marcas, Smartens agora, marcas internacionais exclusivas no Brasil, marcas nacionais como Prissé, Ben Simon, tem aqueles tênis Cariúma. Então, nós estamos muito focados em complementar o mix do Iguatemi. Então, nós temos várias marcas que estão no Iguatemi, mas marcas que também não tem, mas que falam para o nosso público. A gente, como eu mencionei, a gente conseguiu chegar aí em quase 12 mil itens, e a gente já tem um volume de marcas agora e uma sequência de marcas que vão entrar importantes e que estão aí na sequência para entrar nos próximos semanas, né? Toda semana a gente vai adicionar 3, 4 marcas novas, eu acho, daqui para frente, e isso com certeza deu muito gás para a gente ir para para outros mercados. Eu acho que agora a gente tem já um sortimento, uma variedade em vários segmentos e uma profundidade de produtos que permite a gente ir para 5 novas capitais. A gente está anunciando aí nos próximos 15 dias quais são esses mercados que a gente vai atuar e com certeza aí ampliando e fortalecendo a venda e o reconhecimento desse projeto de 6 meses, como eu falei, já atingiu aí para nós uma enorme surpresa. Óbvio que esses últimos 2 meses muito ajudado aí pela questão do fechamento do comércio como um todo e obviamente de a gente estar num bom momento de ter uma certa profundidade. Então a gente vai ampliar isso. Sobre a assinatura de lojistas,
a gente teve algumas assinaturas ao longo desse período, algumas coisas já estavam praticamente para serem fechadas, né, espalhadas em alguns shoppings. Tivemos uma continuidade de obras importantes, a gente tem várias inaugurações importantes de Cocos Bambus, os mercados Obas e outras redes Calungas aqui no JK e outras que estão prontas para abrir, mesmo marcas internacionais como a Missoni, que inclusive já está no 365 com bom desempenho. Então tem várias coisas aí prontas também para iniciarem assim que a gente consiga voltar às operações aqui em São Paulo e em outros lugares. Então a gente vai tá animado que ao longo do tempo essas novidades também ajudem a fortalecer o retorno dos nossos clientes. Tá legal, só um follow-up rápido aqui. Então, vocês vão anunciar em breve, mas a expansão vai ser inicialmente para 5 novas capitais. É isso que eu entendi? Isso. Tá certo, ficou muito claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambuava, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Eu queria que vocês comentassem um pouco, né, sobre, enfim, se vocês têm alguma expectativa de reabertura dos shoppings aí no estado de São Paulo, né? Saiu ontem uma matéria, né, que falava, enfim, de eventualmente uma reabertura aí parcial em 1º de junho, outra parte em 20 de junho, mas também comentava que poderia ter alguma diferença entre, vamos dizer assim, interior e capital. Enfim, no final do dia eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês têm algum update aí em relação a isso nas conversas com as autoridades aí, governo, prefeitura, se vocês podem dar alguma atualização para a gente nesse tema. E a minha segunda pergunta enfim, para entender um pouco como é que foi o pagamento aí desses boletos de março e abril, como é que vocês viram, vamos dizer assim, a adimplência do lojista no pagamento desse boleto reduzido aí, com praticamente só o condomínio e um condomínio mais baixo, como é que foi a adimplência, para entender também como é que isso se fala com essa provisão que vocês fizeram aí de 75% do aluguel de março. É isso. Obrigado. Bom, bom dia. Então, em relação a São Paulo, quer dizer, hoje a gente, meio-dia, vai ter clareza sobre esse plano. Eu acho que é um plano que deve seguir a lógica daquilo que tem sido construído em outros estados, né? Que é uma abertura regional, que cria as regiões, como eu falei, regiões de saúde. Não são as regiões ativas, mas são as regiões, enfim, que eles devem criar esses distritos novos e que vão permitir, dentro de alguns critérios, que eu acho que não são exatamente os critérios que já estão na mídia, mas são os critérios, enfim, que outros estados também estão seguindo, como o número de leitos e crescimento, né, da taxa de contágio, se está diminuindo e tal. Eles vão, acho que, dar uma autonomia para os prefeitos poderem, como eu falei, definir a abertura. Então, eu acho que ainda no início do mês, alguns lugares, baseados nesses critérios que eu acredito vão ser divulgados hoje, a gente possa ter algumas das nossas propriedades nessas regiões e a gente possa ter algumas aberturas, acredito mais no interior, acho que capital ainda mais complicado, mas embora também acredito que esteja, né, se olhando também a possibilidade de uma capital tão grande como São Paulo também ter um pouco dessa visão regional, onde você permita regiões que estão melhor qualificadas e que estão respeitando mais ou que estão com menos casos terem uma possibilidade de abertura. Acredito nesse modelo também, embora não tenha certeza dele. Eu acho que isso a gente vai saber aí logo mais, mas a gente está assim, esperançoso que, assim como a gente conseguiu construir das nossas 16 propriedades, 5 delas, contando Brasília, hoje estão abertas. Eu acho que aqui em São Paulo também hoje vai estar claramente visível que não se pode mais fechar tudo e todo mundo ao mesmo tempo. É preciso criar critérios mais, como o próprio governador falou, inteligentes, que permitam que áreas que estejam com menos problemas possam operar e possam controlar. Não é uma volta ao normal, mas é esse novo normal, mas que possam ser controlados. Então, a expectativa é positiva para que a gente tenha alguma possibilidade de abertura dos nossos empreendimentos, principalmente no interior, a partir
do início do mês aqui de junho. Oi, Câmara. Eu vou fazer a segunda pergunta aqui de boletos. Então, a gente está vendo uma inadimplência. O que a gente já viu de março, que foi pago em abril, e abril, que foi pago em maio, a gente está com uma inadimplência aí que está adimplência, tá? Que está rodando entre 80% a 85%. Que, dada a gravidade da situação, eu acho que é uma adimplência bastante interessante, tá? A gente, lembrando que, como o Carlos falou, eu acho que no boleto de março, a gente cobrou 90% do condomínio, né? E a gente cobrou de 40, de 0 a 40 do fundo de promoção. Então, caixa, né? Para pagamento em abril. E o pagamento de abril, né, foi aí na ordem, a gente deu um desconto aí de 40% a 50% do condomínio e de 60% a 100% também no fundo de promoção, e isentando o aluguel. Então, o nosso pensamento aqui, né, toda vez que a gente está passando mais um mês, é entender, obviamente, qual a situação e entendendo, eu acho que a nossa isenção e os descontos que a gente está dando são liberalidade da companhia, mas a gente entende também, e no espírito de parceria com os próprios lojistas, né, a gente está abrindo mão do que é o nosso pedaço, que é o aluguel. Eu acho que a parte do condomínio, muito difícil, a gente, como diz o Carlos, a gente fez muitos trabalhos aí de redução de custos no condomínio, a gente também fez, a gente está fazendo um trabalho enorme na holding de redução também de G&A, mas eu acho que a gente também está buscando esse valor, e esses valores que a gente cobra é exatamente para manter o shopping operando, tá? Então, por isso, essa cobrança, o shopping, apesar de estar fechado, agora com 5 abertos, mas assim, os shoppings fechados, eles continuam tendo seus custos, tá? Tem custos de energia, tem custos de segurança, o próprio IPTU, então, assim, tem coisas que são menos compressíveis, vamos dizer assim. Então, é muito importante que a gente tenha essa adimplência desses boletos, tá? Por isso também, por quê? Porque são coisas que não é a nossa receita, a gente está falando de pagar os outros fornecedores da cadeia, né? E manter o shopping preparado, assim, obviamente, mantendo o shopping funcionando, entre aspas, né? Com o que precisa ser mantido com o shopping fechado, e pronto também para uma reabertura. Então, essa adimplência para a gente foi sempre o que a gente estava buscando, e a gente foi calibrando, entre aspas, o que é possível reduzir dentro desses boletos para realmente ter uma adimplência alta, tá? Tá ótimo, Cris. Até, Cris, se eu puder perguntar em relação a maio, né? Eu imagino que vocês também não vão cobrar, né, o aluguel de maio dos shoppings que estão fechados, mas até para tentar entender um pouco para frente, assim, se a gente pegar, por exemplo, o outlet de Santa Catarina, que esse ficou aberto o mês de maio aí inteiro, vocês já estão conseguindo cobrar alguma coisa, eventualmente, de aluguel também, ou como a venda ainda ela larga muito abaixo do que ela vinha antes, também não é difícil de cobrar mesmo nas operações reabertas? A gente tem uma política assim para reabertura dos shoppings. Eu acho que, obviamente, impossível dizer que a gente vai cobrar exatamente o que a gente cobrava antes da pandemia, né? Acho que existe uma expectativa de fazer um plano de descontos nessa retomada decrescente, tá? Então, a gente começaria com um desconto maior e a gente vai diminuindo o desconto ao longo do tempo, exatamente porque a gente também acha que essa retomada tem uma curva aí, e a gente quer acompanhar essa curva. Agora, a gente, sim, dos shoppings abertos, está cobrando esse aluguel com esses descontos, e a gente, para os shoppings que abrem no meio do caminho, a gente vai fazer o prorata desse aluguel, tudo bem? Então, no caso de Santa Catarina, ele ficou aberto o mês inteiro, então ele tem o mês inteiro cobrado. Os outros shoppings que abriram Porto Alegre e tal, a gente está cobrando o prorata dos dias operados, mas já com essa concessão de descontos prorata pelos dias operados, tudo bem? E o futuro vai ser realmente uma curva aí de cobrança, dado que a gente vai funcionar em menos horas, também com fluxo reduzido, etc. Mas, de novo, acho que tudo isso é liberalidade da companhia, tá?
Não dá para dizer ainda exatamente qual vai ser essa curva, porque também a gente está observando qual vai ser esse fluxo e como é que vai acontecer essa retomada nas praças diferentes. Mas a ideia é sim ter essa curva e não começar de um aluguel cheio, como seria pré-pandemia, tá? Tá ótimo. Obrigado, bom dia. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Carlos e Cris. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira também relacionada ao tema de reabertura de ativos. Eu queria ver se com base no que até vocês escutam da Abrace, né, até maio, grande parte dos ativos foram reabertos eram em cidades, vamos dizer assim, um pouco mais do interior, menos adensadas. E a gente começou a ver agora, por exemplo, Porto Alegre e Brasília, né? Vocês acham que deve ter alguma diferença grande aí, principalmente com o que vocês viram em Porto Alegre, na performance dos ativos nessas regiões mais adensadas, né? De fato, o cliente, o consumidor, ele vai ficar um pouco mais cauteloso nessas regiões? Ou os ativos estão performando meio que de maneira bem semelhante, né? E a segunda pergunta, também nesse ponto de adimplência do Cambauva, pensando do outro lado, né? Assim, vamos supor que você tem uma inadimplência aí de 10%, 15%, grande parte desses é mais incerteza, né, de quando reabre ou não. Mas se as operações fossem, vocês têm um mapeamento, por exemplo, se fosse reabrir já final do mês, qual que seria o impacto hoje na vacância já? Vocês têm alguma noção disso? Ou é muito difícil de tentar traçar um paralelo? Ou se de fato não tem nada, assim, os lojistas ainda estão dando todo indicativo que pretendem permanecer nos ativos? Oi, Alex, o Carlos aqui. Sobre reabertura, é muito cedo para dizer, mas a princípio a gente tem visto comportamentos muito similares aí, como eu falei, da ordem de 40%, 50% do fluxo, com gente muito dedicada à conversão. Vai para fazer compras, então acho que a gente tem uma expectativa que até inclusive em relação a algumas operações, as quedas de venda sejam menores do que a queda do fluxo. Então, acho que Brasília também não imagina alguma coisa parecida, embora a gente vai saber bem rapidinho. Sobre vacância, ainda é um pouco cedo, né? Você sabe, a gente tem propriedades muito fortes, como a Cris mencionou, mesmo ainda a diferença é baixa, a gente fez umas concessões bem agressivas. Então, a gente vai estar trabalhando para evitar o máximo. Obviamente que a gente sabe que algumas operações não vão aguentar, mas ainda não tem sido nada muito importante na nossa base. A opção por estar em grandes capitais, com seus lojistas mais profissionais, os mais fortes, né, e ter criado canais alternativos também, a gente está vendo que exatamente já era uma estratégia sempre de estar na ponta mais forte do varejo e para aguentar as crises convencionais, né, não crises dessa, mas a gente está com uma expectativa boa que a gente tenha pouca pressão nesse caso e tem conseguido, em alguns casos, que teve até contornar. Então, a nossa expectativa não é que seja alta, não. Bom, Carlos, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, Carlos e Cris. A primeira pergunta, um follow-up nas provisões, né, nos 75% de provisões. Eu queria entender onde é que eles entram exatamente no P&L, se entra mais acima ali entre a receita bruta e líquida, ou se entra abaixo ali em outras despesas operacionais, ou uma combinação dos dois. E a segunda pergunta é um pouco mais conceitual, né? Assim, olhando o mix, acho, da Iguatemi, uma grande fortaleza da Iguatemi e de shopping no Brasil em geral, é que o mix ele é muito baseado em experiência, baseado em serviços, né? Em exatamente coisas que você não poderia replicar online. E agora, com a crise do Covid, tudo está mudando muito rapidamente, cunharam esse novo termo de low touch economy. Certamente o 365 é muito preparado para esse novo low touch economy. Mas olhando para o mix físico, né? Vocês acham que vai ter uma diminuição, possivelmente, assim, no futuro, das experiências no shopping, dado isso que o Carlos comentou agora também, as pessoas estão indo para o shopping ficando menos tempo, tendo uma conversão maior, sendo mais objetivas do que elas querem fazer no shopping, né? E a experiência vai sofrer, potencialmente? Obrigado.
Só falando, eu acho que a Cris pode falar na primeira, começando pelo final. Eu não acho que a experiência, quer dizer, é óbvio que nós estamos no ápice da crise ainda, né? Estamos no meio dela e é óbvio que as pessoas ainda estão com receio, mas o comportamento humano não muda, né? Basta voltar 500 anos na história e você vai ver que os desejos humanos, as necessidades humanas são muito parecidos. O que muda são os meios. Então, eu não acho eu acho que a gente, enquanto tiver um pouco dessa ameaça de contaminação e tal, mais ou menos, enquanto você não tiver a maior clareza, né, realmente da letalidade desse negócio, da terapia, as pessoas vão ficar um pouco mais receosas. Mas eu acredito, sim, na tendência de voltar. Eu acho que os nossos shoppings são muito focados em produtos de alta qualidade e esses dependem muito da venda presencial ainda, né, mesmo na moda, né, sempre foi um ativo muito importante. Mesmo nas experiências, a gente tem muito mais hoje em dia de restaurantes até do que pratos de alimentação, que são lugares também de experiência e com qualidade de serviço, distanciamento. Eu não acredito que isso no médio e longo prazo seja uma ameaça, pelo contrário, eu acho que no físico isso vai cada vez ser mais forte e ter valor. O que eu acredito é que momentaneamente, ainda por esses 6 meses, a gente vai ter ou qualquer novidade em relação a essa doença, alguma dificuldade, as pessoas vão voltando aos poucos. Isso é fato, a gente não vai fugir disso, vai ter essa volta mais lenta e gradual. Essa é a minha crença. André, então, só falando aqui também um pouco da parte das provisões, então, o que a gente fez, né? A provisão referente a março, a gente contabilizou na linha de descontos, então ela está entre a receita bruta e a receita líquida, por isso você vê o aumento nessa linha de impostos e descontos bastante expressiva, tá? O que foi aumento de PDD, vamos dizer assim, entre aspas, tá? E que tem a ver com a carteira de contas a receber que estava no balanço já, vamos dizer assim, de boletos pré-março, esse aumento de PDD obviamente fica embaixo da receita líquida na linha de PDD mesmo, tá? Mas a maior provisão foi referente a março e a gente jogou dentro da linha de descontos, tá? Então, até para segregar um pouco o que é março e o que é pré-março, né? Se é que existe essa palavra, mas assim, tá? Perfeito, Cris, obrigado. E zero linearização também, né? Foi isso que foi feito. Sim. Né? A gente nunca adotou linearização, então não faria muito sentido a gente adotar agora linearização, tá? Então, o impacto que a gente está vendo agora é o impacto que a gente teve agora, tá? Eu acho que também, na medida em que a gente for tendo a retomada aí e a abertura dos shoppings, a gente também vai ter uma ideia mais clara do que é fluxo de receitas e recebíveis e tal, né? Mais para frente, tá? Que é como a companhia enxerga. A gente sempre... É assim que a gente roda o nosso business, é assim que a gente olha o nosso caixa, então é assim que a gente faz o nosso P&L, tá? Tá ótimo, muito claro. Obrigado, Cris, Carlos, bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, 3 perguntas rápidas. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre o break-even do 365, né? Enfim, era um programa aí que talvez teria seu break-even, não sei, 22, 21, mas acho que toda essa aceleração que a gente viu devido ao e-commerce, enfim, poderia antecipar isso, então só saber o que vocês têm visto nessa frente. E na questão das reaberturas, enfim, quando a gente lê os shoppings reabriram, só para entender qual que é a porcentagem de âncoras e satélites, enfim, de lojas que efetivamente abriram, ou se tem algum número relevante do tipo, o shopping abriu, mas só 90% das operações estão funcionando, 80%, só para entender um pouco como tem sido a abertura das lojas. Obrigado. Marcelo, eu não peguei a primeira, eu vou falar a segunda, depois você em relação à reabertura, que a gente tem visto, grande adesão dos que podem abrir, grande adesão, quase 100%, obviamente, alguns com um pouquinho mais, pedindo um pouco mais de prazo, porque tem as suas próprias gestões internas e tal, mas uma aderência, assim, quase que total daqueles que podem abrir. Os que não podem abrir representam, né, são conhecidos, ainda tem questões em algumas praças de restaurantes, cinemas, áreas de lazer, enfim, essas atividades, academia e tal.
mas aqueles que podem, aderência completa, querendo voltar à atividade e parceiros aí na volta. Em relação ao 365, eu não escutei direito, desculpa. Não, desculpa, do 365 era só pensando se o break-even da operação vai acontecer mais rápido do que o esperado, dado essa aceleração que a gente viu, entrada de novas marcas, só entender se tem alguma, né, se vocês não puderem falar quando que deveria chegar o break-even ou quanto ele foi antecipado devido a essa melhora em e-commerce. A gente não está ainda fazendo a disclosure da operação como um todo, mas é óbvio que para nós, eu acho que a gente vai talvez assistir aqui em 20 talvez um ano antecipado de métricas que a gente imaginava, porque ninguém imaginava que a gente ia ter um tamanho, no caso físico, uma porrada tão grande, e ao mesmo tempo, no caso do online, uma ajuda tão grande, né, das pessoas estarem focadas e estarem aprendendo e estarem olhando para essas coisas, né, e principalmente na medida que a gente consegue colocar tanta coisa boa no nosso site lá e fazer funcionar. Então, a gente não está dando essas expectativas, mas obviamente que a gente teve uma aceleração, como eu comentei, muito importante, de 20 vezes, né, o nosso faturamento de um mês para o outro, praticamente, né, e a gente está vendo uma tendência de permanência, né? A gente já teve um abril muito bom, um maio que vai fechar acima de abril, e a gente tem uma expectativa muito boa, porque tem várias, como eu falei, marcas entrando e performando. Então, a gente já tem uma venda distribuída em mais de 70, 80 sellers importantes, então isso vai dando uma recorrência e uma capacidade de manter um faturamento importante no site. Eu acho que só reforçando um pouco também, Mota, o que o Carlos está falando, eu acho que também vai ser bastante importante para a gente ver o que vai ser essa performance quando a gente expandir geograficamente, né? Então, acho que isso também dá um outro boost. Lembrando que, assim, São Paulo, obviamente, as pessoas... É um mercado importante, é o mercado principal do Brasil, mas também é um mercado que as pessoas têm acesso, tá, a marcas que talvez não tenham em outros lugares do país. Então, a gente entende que outras geografias podem até ter resultados interessantes também em termos de demanda pelos produtos diferenciados que a gente tem dentro do site. Perfeito. Obrigado, Cris. Obrigado, Carlos. Obrigado. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, como de costume, eu só queria agradecer a participação de todos, dizer que é um momento de desafio, mas que a gente também tem muitas oportunidades e está trabalhando em cima delas, e principalmente aí com essa questão das reaberturas que a gente acredita que estão voltando e espero voltar o mais rápido possível a uma certa normalidade, ou pelo menos esse novo normal, e deixando o nosso time aí de relações com investidores disponível para qualquer pergunta adicional. Desculpa o adiantado da hora, então a gente precisa estar terminando. Obrigado e até a próxima. Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação de todos. Os senhores podem desconectar agora.